Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19. Versículo de número 29. Versículo de número 30. Diz assim: Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mateus diz que Jesus bradou: Está consumado, está consumado. Veja o versículo 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, obrigado por esta manhã de ceia, estarmos na tua casa para ouvirmos a tua voz. Esse momento é teu, Espírito Santo. Esse momento é teu. Para que vidas sejam tocadas, para que aprendamos a valorizar mais o sacrifício de Cristo. Sejamos confrontados nesta manhã, edificados, consolados, fortalecidos pela tua palavra. Abençoa teu povo que veio não para ouvir um homem, mas para ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém e tome assento. O sacrifício de Jesus foi a morte mais escandalosa e a mais horrenda que se podia ver. A morte de cruz era uma maldição. E era para desacreditar e manchar a memória de quem estava morrendo. O seu último suspiro na cruz, a Bíblia diz que Jesus tomou o vinagre e disse: Está consumado. Essa palavra "está consumado", ela é uma tradução grega da expressão tetelestai. Tetelestai. E essa palavra significa terminar, levar a termo, levar a uma conclusão, completar, realizar uma tarefa, cumprir ou concluir um trabalho. Guarde isso. Está consumado. Tetelestai. Havia muitas nuances acerca desta palavra, mas com relação à morte de Jesus, nós podemos tirar 4 significados do que significa tetelestai. É uma manhã de ceia. Primeiro, essa foi a exclamação que Jesus usou para indicar que ele havia terminado a obra que o Pai o enviara a fazer. Está consumado. Eu vou repetir isso.
Esta expressão significa, em primeiro lugar, que é uma exclamação que Jesus usou para indicar que ele havia terminado a obra que o Pai o enviara para fazer. O trabalho que ele recebeu do Pai foi totalmente concluído. Jesus inclinou a cabeça e morreu. Nada mais precisa ser feito. Não precisa subir mais a escadaria da penha. Não precisa mais tomar banho de chás, óleos. O que o Pai mandou que eu fizesse está feito. A obra para a qual eu vim realizar, eu fiz. Um escritor observou que quando um servo era enviado em uma missão, quando ele retornava ao seu mestre, ele olhava para o mestre e dizia: Tetelestai, está feito, como o Senhor pediu. A missão que o Senhor me entregou para que eu fizesse foi cumprida. É isso que significa, em primeiro lugar, a expressão tetelestai, está consumado. Eu realizei a obra que o Pai me mandou realizar. Naquele momento que Jesus gritou, ele estava anunciando para anjos, querubins, serafins, para o universo visível e invisível, para os que estavam perto e os que estavam longe, dizendo: concluí a obra. O que eu vim para realizar, eu realizei. Tarefa está cumprida. Não é de se admirar que Jesus tenha, como diz Mateus, gritado, porque essa foi a maior vitória que o mundo já experimentou. Mesmo as pessoas que estão lá fora hoje com as costas viradas para Deus, elas usufruem do benefício do sacrifício de Cristo, da obra que Ele veio para cumprir. Jesus foi fiel à sua designação, mesmo diante dos desafios tão insondáveis, tão inescrutáveis. A luta havia terminado, e ele poderia exclamar ao Pai dizendo: Tetelestai, o que o Senhor mandou eu cumpri, eu fiz. O que o Senhor mandou realizar, eu realizei. A tarefa está cumprida. Esta é a primeira nuance da palavra tetelestai. Existe uma segunda. Em segundo lugar, a palavra tetelestai era equivalente da palavra hebraica falada pelo sumo sacerdote quando ele apresentava um cordeiro sacrificial sem mácula, sem defeito, no dia da expiação. Lucas 16. O propósito não é explicar o dia da expiação. O propósito é mostrar que milhões de animais morreram no lugar do homem. Milhares foram apresentados no dia da expiação. E o pobre animal, irracional, se pudesse racionalizar, diria: mas foi você que pecou e eu vou ter que morrer. Alguém tinha que pagar o preço pelo pecado. E o animal tinha que morrer. O escritor aos Hebreus escreveu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era para mostrar o ódio de Deus para com a rebeldia humana, para com o pecado do homem. Milhões de animais morreram até um dia que Deus disse: chega!
Não aceito mais o sacrifício de um animal, exijo que um homem morra. O animal tinha que ser puro, de 1 ano, sem mancha, sem mácula, perfeito. Senão Deus não aceitaria o sacrifício. Não havia um justo nenhum sequer, porque todos haviam pecado e estavam destituídos da glória de Deus. Esses sacrifícios eram uma sombra do sacrifício perfeito que viria. Quando anualmente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde ele derramava o sangue daquele cordeiro sacrificial, imaculado, no propiciatório da Arca da Aliança. Escute isso. No momento em que o sangue tocava o propiciatório, fazia-se expiação pelos pecados do povo por mais 1 ano. Por mais 1 ano, o povo estava perdoado. No ano seguinte, tinha que repetir tudo novamente. Um outro animal tinha que ser escolhido. Não podia ter mancha, defeito. Senão toda a nação seria fulminada por Deus. Todo ano era feito desta forma. Diz a Bíblia que era para obter um perdão temporário. Um perdão com prazo de validade até o próximo ano. Até que o próximo animal morra no lugar de toda a nação. Jesus entrou no lugar santo e ofereceu o seu próprio sangue, um sacrifício tão completo, mas tão perfeito, que quando ele apresentou o seu sacrifício, assim como o sumo sacerdote apresentava o sangue do animal e dizia: está feito, está realizado. O que eu precisava fazer eu fiz, pois Jesus entrou no lugar santo e o sacrifício dele foi tão completo que a partir do sacrifício de Jesus nunca mais Deus exigiu o sacrifício de animais. Nunca mais. Você não vê mais Deus pedindo, porque tetelestai, está consumado. Está consumado. Como Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Alguém diga aleluia, pelo amor de Deus. Não é porque eu estou pregando, é porque a palavra de Deus diz que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que ele fez uma vez só e o Pai nunca mais pediu nenhum tipo de sacrifício. Louvado seja Deus. Assim, quando Jesus disse está consumado, ele estava declarando o fim dos sacrifícios. O sacrifício perfeito havia sido apresentado. A expiação aperfeiçoada finalmente estava sendo cumprida em Cristo. A sombra estava tendo o seu cumprimento fiel. Foi feita uma vez por todas, concluída para sempre. Porque nunca houve engano na sua boca. Porque ele nunca mentiu, porque ele nunca pensou nada que entristecesse o Pai. Ele era tão perfeito que quando João olhou para ele, não teve dúvidas, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele disse tetelestai. Primeiro, porque esta palavra indica que ele havia feito tudo aquilo que o Pai havia ordenado que ele fizesse. Segundo, porque esta palavra equivale à palavra hebraica falada pelo sumo sacerdote no momento que apresentava o sacrifício anual.
Está feito. Está consumado. Tetelestai. Terceiro, em um sentido secular, a palavra tetelestai era usada no mundo dos negócios daqueles dias para significar o pagamento integral de uma dívida. Quando uma dívida era totalmente quitada, quanto que você deve? Quando esta dívida era totalmente quitada, o pergaminho aonde a dívida havia sido registrada era carimbado com a palavra tetelestai. Está quitado. Foi pago totalmente. Não deve mais nada. Você já entendeu? Isso significa que uma vez que uma pessoa chama Jesus de Senhor na sua vida e vive em conformidade com a palavra, uma vez que uma pessoa chama Jesus de Salvador e recebe perdão dos seus pecados, ela é aceita na família de Deus. E a partir desse instante, ela não tem nem com Deus, nem com o mundo, nem com o diabo, mais dívida nenhuma. Ela está totalmente liberada, free, livre. Agora, se existe uma dívida, é uma dívida de adoração e de gratidão, que não pode ser dívida, que deve ser apenas a essência da nossa vida, como gratidão por aquilo que jamais poderíamos pagar. Jamais poderíamos quitar a dívida que havia contra nós, mas foi cravado na cruz do Calvário. Por isso ele disse tetelestai, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus proferiu essas palavras, está consumado, foi sua declaração final de que não há mais dívida nenhuma. Ela está plenamente quitada, cumprida e paga. Seu sangue nos purificou total e completamente para sempre. Isto foi tão abrangente e includente que ainda faz efeito e ainda fará para todos aqueles que se aproximarem de Cristo. Seus pecados são perdoados. Seu nome é escrito no livro da vida e se torna uma nova criatura em Cristo. Em primeiro lugar, a palavra tetelestai significa cumprir tudo aquilo que o Senhor mandou eu cumprir. Segundo lugar, a palavra tetelestai significa a palavra equivalente que era dito no momento do sacrifício oferecido no dia da expiação. Terceiro lugar, em um sentido secular, a palavra tetelestai era usada no mundo dos negócios para significar o pagamento integral de uma dívida. Em quarto lugar, no período grego clássico, a palavra tetelestai representava um ponto de virada. Quando um período terminava e um outro período começava. Eu vou repetir isso. No período grego clássico, a palavra tetelestai representava um ponto de virada. Quando um período terminava e outro novo tempo começava. Quando Jesus exclamou, está consumado, foi de fato o maior ponto de virada da história da humanidade. Naquele momento, o Antigo Testamento chegava ao fim, começava o Novo Testamento. Naquele momento, aleluia, até o calendário mudou. Antes de Cristo e depois de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A cruz foi a grande divisão na história humana. O Pai resolveu começar tudo de novo. Quando Jesus clamou, melhor dizendo, está consumado,
Ele estava gritando que a antiga aliança havia chegado ao fim e que agora ele estava instituindo uma nova aliança, um novo tempo. É por isso que a ceia, Jesus disse: faço convosco um novo pacto através do meu sangue. Tetelestai. Tetelestai. Naquele momento divino, quando Jesus gritou: está consumado, tetelestai. Todas as profecias do Antigo Testamento sobre o ministério terreno de Jesus foram cumpridas. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Os sacrifícios do Antigo Testamento cessaram permanentemente, porque o sacrifício perfeito havia acabado de ser apresentado. A missão de Jesus havia sido cumprida. Assim ele pôde declarar que a sua tarefa estava completa. Tetelestai. Por isso, nesta manhã de ceia, por favor, nem nesta manhã e nem em momento nenhum da sua vida, se esqueça que por Jesus ter se disposto a oferecer seu próprio sangue para pagamento integral das nossas dívidas de pecado, somos perdoados e totalmente livres de qualquer débito com o pecado. Totalmente pago, foi carimbado no seu registro lá no céu. Você tem um cartório civil no céu. Foi colocado no dia do seu novo nascimento em Cristo. Tetelestai, está consumado. Totalmente pago. Totalmente pago. Totalmente pago. Aleluia, aleluia. É por isso que Isaías escreve dizendo: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia, aleluia. Então, pelo amor de Deus, nesta manhã, lembre-se, é manhã de ceia. Lembre-se, se você está consumido pela angústia, Jesus carregou na cruz todo o sofrimento humano. Vá a Cristo. Jesus carregou na cruz todo o sofrimento humano. Se você está sobrecarregado de tristezas, Ele carregou na cruz toda a tristeza que possa haver no mundo. Toda. Se você está preso em uma vida de transgressão, lembre-se que Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Se você está vivendo em pecado, você pode ser perdoado nesta manhã, porque Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Você só vai sair daqui do jeito que você quiser, por sua culpa, não por causa do que Ele fez, porque o que Ele fez foi perfeito. É só você se chegar com confiança a Ele. Aleluia. Se você está atormentado e não tem paz, lembre-se, Ele foi castigado severamente para que eu e você pudéssemos ter paz. Se você está doente física ou emocionalmente, lembre-se que Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. Quando o preço pelo seu perdão foi completo, quando a obra que Ele veio realizar estava pronta, quando o clímax do seu ministério chegou ao fim, aqui na terra, quando a justiça de Deus foi cumprida, a ira de Deus foi aplacada, o amor de Deus revelado em Cristo,
A antiga aliança terminara. Quando estava para nascer uma nova aliança, Jesus disse: Tetelestai, está consumado, está feito, da forma como o Pai pediu que eu fizesse. Não há mais dívida nenhuma. Aleluia. De tal maneira que essa palavra tetelestai se encaixa perfeitamente com ceia. Com ceia. Porque quando você está tomando o cálice ou comendo do pão, você está dizendo: tetelestai, foi consumado. Foi pago um alto preço para que eu pudesse estar aqui nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Isto, deixa-me perguntar para você nesta manhã. Por acaso, isto não nos deveria levar a uma vida de gratidão? Isto não deveria permear em nosso coração permanentemente um sentimento de gratidão? Ou será que, por sermos politicamente corretos, nunca matamos ninguém, nunca fomos presos, nunca cometemos pecados hediondos, porque parece que aqueles que tais atos praticam quando vêm para a igreja, parece que são mais gratos, porque estiveram no chiqueiro, foram presas de Satanás, estavam escravizados pelo pecado, e estes sabem o quanto custou a sua libertação. Parece que eles adoram mais, parece que eles cultuam mais, parece que eles aproveitam mais. Ou que o Espírito de Deus, nesta manhã, faça-nos ver quão pecadores nós somos, independente das nossas más ações. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos em dívida com Deus, já nascemos debaixo da ira de Deus, independentemente do nosso comportamento político do passado. Agora é bom saber nesta manhã que tudo isto, aleluia, toda essa dívida que nós tínhamos com Deus, ela foi quitada em Cristo Jesus. Há gratidão no seu coração nesta manhã? Tem gente salva aqui no culto de hoje? Porque quando se é salvo, não se precisa dizer muito e nem incentivar. Aliás, a verdadeira adoração não precisa de incentivação. O incentivo da verdadeira adoração é a nova vida em Cristo. É o Espírito de Deus testificando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você a tirar alguns momentos nesta manhã de devoção ao Senhor. Se os seus pecados já foram perdoados, se você já foi escravo de Satanás, se você não tinha esperança de vida eterna, saiba, está totalmente quitado a dívida. Onde você estaria nesta manhã se não fosse o sacrifício de Jesus? Por que você não reserva um tempo agora para expressar sua sincera gratidão por alguém que pagou aquilo que você jamais poderia pagar, por alguém que fez aquilo que você jamais poderia ter feito? Se alguém pagasse todas as suas dívidas de cartão de crédito, todas elas, qual seria o teu sentimento para com esta pessoa? Jesus pagou muito mais do que as contas do teu cartão de crédito. Jesus pagou
preço de todos os teus pecados para que você pudesse estar livre desta manhã. Sabe por que você pôde vir ao culto nesta manhã, sair de casa e vir à igreja? Você está livre, você não é mais escravo de Satanás. Você não é mais prisioneiro do diabo, você está livre. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele pagou integralmente toda a nossa dívida de pecado. Não devemos mais absolutamente nada. Ele pagou a conta, cancelou a dívida, deixou você com um saldo zerado. O diabo não tem mais que apontar com o dedo para você requerendo coisa alguma. Às vezes essa é uma arma que o diabo quer usar. Porque quando ele não tem poder sobre nós, ele quer nos fazer lembrar das nossas agruras do passado, dos nossos pecados, como ele fez com Lutero. Lembra? A história conta que Satanás chegou com um rolo para Lutero, dizendo: olha os teus pecados. Dá uma olhada o tanto que você já errou. E não é que o pai da mentira tinha razão? Lutero pegou o pergaminho e foi virando. E ele começou a ler pecados que ele até havia esquecido. De 10, 15, 20 anos atrás. A hora, o dia, o lugar. O diabo não esquece. E é através destas coisas que ele quer desestabilizar a nossa vida espiritual. Você, na hora tal, no dia tal, você pisou no tomate, agora vem com essa cara de santo, querendo ter comunhão com Deus. Olha o que você fez. A palavra diabo significa acusador. Ele vive para acusar. Lutero olhou aquele pergaminho com todos os seus erros, pecados, meteu a caneta no tinteiro vermelho e escreveu dizendo: Tetelestai, está quitado. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Seus pecados foram quitados. Por isso você tem motivo para participar. Eu até entendo, às vezes, algumas pessoas que não valorizam o momento de ceia, de estarem aqui, talvez por terem dúvida de que são filhos, de que foram comprados, de que são salvos, de que são novas criaturas. Mas se você é um salvo, você não precisa do momento da ceia. É o dia todo, é todo dia ceia, todo dia é momento de gratidão e de adoração, porque eu era escravo e não sou mais, eu estava acorrentado e hoje eu sou livre. Ele fez de mim uma nova criatura. Ele cravou na cruz o débito que era contra mim, e por isso ele pôde dizer: Tetelestai, está pago, está pago. Se o diabo vir te acusar, você tem uma nova palavra hoje, e o diabo entende em português se você esquecer em grego, não se preocupe. Mas se ele vier te tentar com algum pecado, prepara a mira, uma bazuca do céu na cara dele. É você dizer para ele: Tetelestai, está pago. Fui eu mesmo que fiz, fui eu que errei, eu merecia o inferno, é verdade. Mas dá uma olhadinha em João 19:10. Está consumado, foi pago o preço. Sou livre porque eu sou dele, ele é meu, aleluia. Entreguei minha vida a ele, confio nele, acredito nele. E não há nada que eu possa fazer para completar essa salvação. O pacote já veio pronto, perfeito. É só eu aceitar, aleluia. Tem gente perdoada aqui esta manhã. Aleluia, aleluia. Curve a sua cabeça.
reserve um momento para demonstrar a tua sincera gratidão por Ele ter pago uma dívida que você jamais poderia ter pago. O adolescente mais obediente que está aqui essa manhã fede as narinas de Deus, se não for por causa de Jesus. A criança mais linda que está aqui esta manhã fede as narinas de Deus, se não for o sacrifício de Cristo. Mesmo antes do pecado ser despertado na consciência, já nascemos em pecado, já nascemos em dívida, já nascemos em dívida. É por isso que não precisa ensinar a criança a pecar, a errar. Está intrínseco na natureza caída. Oh, mas hoje na ceia de agosto eu fui reavivado pela palavra: está consumado, está pago, foi quitado. E essa palavra está pago, não é pago a prestação, é pago à vista e pago integralmente. Aleluia. É por isso que Pedro escreve dizendo que não fomos comprados nem por prata, nem por ouro e nem por prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Se você não sabia, fique sabendo. O sacrifício de Cristo e o sangue de Cristo é um sangue precioso. Olha a palavra que Pedro usa: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, aleluia. Você entende por que o diabo tem tanta raiva de você? Você entende a ira do diabo contra a sua família? Você era escravo, devia para ele, mas você teve a dívida cancelada. Aleluia. Oh, Senhor, não me deixa me acostumar com o momento de ceia. Que cada uma seja uma nova experiência para mim. E que eu não dependa do momento da ceia para ser grato a Ti, Senhor. Que haja ceia em mim amanhã, quando não tem culto de ceia, mas que haja um sentimento de gratidão em mim, saber que eu fui comprado por alto preço. Aleluia. Eu custei um alto preço. Eu vou dar um minuto para você. Eu vou deixar você com o Senhor para você expressar sua gratidão. Eu falei no primeiro culto esta manhã